consequências poderá ter para os cidadãos de Moçambique? Já havíamos dito semana passada. Muito obrigado, meu caro amigo Sambo. Na verdade é um dilema bastante grande para Moçambique, mas também é um dilema para os moçambicanos, porque a nossa vida, nós os moçambicanos, não se faz sem mencionar esta componente combustível. Pois. E a coisa mais difícil que eu notei é que ao longo desse todo o tempo nós tivemos o diesel como um combustível que tem muita função na indústria, na agricultura, mesmo nos transportes públicos. Mas me parece que a pirâmide reverteu. Nós temos hoje o diesel, o combustível muito mais caro que a própria gasolina. Então significa que a situação do custo de vida doravante vai ser bastante difícil para os moçambicanos. Ainda mais haverá nos últimos dias aquilo que é a dependência que este país tem de não, digamos, saber direcionar as suas políticas públicas, sobretudo a área dos transportes, aquela que é a mobilidade dos cidadãos, que nós vemos aqui uma autêntica oligarquia daqueles que são os donos dos carros, porque o aumento do combustível significa a subida de preço de chapa, significa a subida do preço do produto da primeira necessidade, significa o mexer do xadrez social dos moçambicanos. Eu, ao longo desse todo o tempo, vinha calando, mas hoje não terei essa dificuldade de me manter calado quando num país temos aquela pessoa que nós depositamos confiança nele, o Presidente da República. O Presidente da República é aquele indivíduo que olha o sofrimento do seu povo e ele tem a capacidade, porque tem martelo do poder, de poder influenciar no seu governo, no sentido de se fazer de facto alguma coisa para minimizar o sofrimento do povo. Em 2006 ou 2005, se os moçambicanos recordam, nós tivemos um momento dramático da crise dos combustíveis ao nível planetário, não é? E nessa altura tivemos aquela greve de 6 ou 5 de setembro, se a memória não me falha, nesse ano, derivado exatamente com esta questão da subida de preços do combustível. Quem dirigia o país na altura foi o presidente Armando Guebuza, apercebendo daquilo que seria, de facto, as dificuldades que o povo poderia passar face à questão dos combustíveis. Ele teve que reunir com o seu Conselho de Ministros. É verdade, houve uma influência popular por causa das manifestações, face à questão da subida do combustível, mas pelo que eu saiba, a partir dessa altura o Estado subsidiou as gasolineras, subsidiou o combustível. Por muito longos anos, já está a saída do presidente Guebuza no poder, o combustível em Moçambique era subsidiado. Ele sentou com o seu Conselho de Ministros, na altura, o ministro era Manuel Chang, e disse a ele, independentemente de tudo, vejam o que vocês fazem para minimizar o impacto dos combustíveis em Moçambique, porque é esta que acarreta, de facto, a vida dos cidadãos. E eu estou preocupado hoje, porque me parece que, passado os 8 anos da governação do presidente Inhusse, em nenhum momento aprendeu, mesmo com o Conselho de Ministros que ele criou, não aprendeu. O custo de vida sobe, a subida, o presidente não diz nada ao seu povo.
a subida dos combustíveis, e depois a retórica ou a temática vão dizer, por exemplo, agora, que esta questão do conflito Rússia-Ucrânia, não é? O presidente não diz nada, não é? João Mas eu sou... Cortar, por favor. O que terá motivado neste momento para que o governo não tivemos um aviso prévio que ia subir o combustível e ia mudar de preço na sexta-feira? É esta coisa de desrespeito ao povo. Chama-se desrespeito ao povo. Quando eu digo que quando há subida do combustível, os moçambicanos, neste preciso momento aqui, olham a figura do presidente. E eu tentei trazer aqui alguns exemplos daquilo que foi possível na governação do presidente Guebuza quando nós tivemos esta subida dos combustíveis. O autor da subida do combustível, meu irmão, é o presidente da República. Este que está a governar. O custo de vida que nós estamos a ter, o autor do custo de vida é o presidente da República. Porque não é possível, numa situação desta em que o seu povo não está a passar momentos difíceis, em 2 meses nós termos a subida, não é de forma tão galopante de combustível, quer dizer, encarecendo de cada dia ou de cada momento que passa o custo de vida das populações. Um presidente tem martelo. Um presidente não pode compor um conselho de ministro, e independentemente de tudo, não é? Porque eu vejo o primeiro-ministro, aquele indivíduo que ou é economista, foi ministro das Finanças, que quando fala, não é cativa até os que estão no governo, não no sentido de haver mudança do próprio paradigma socioeconômico. Temos o atual ministro das Finanças, idem. Eu acho que o presidente deve impingir não é, no sentido de buscar alternativas para minimizar aquilo que é o sofrimento do povo. Da mesma natureza o que Guebuza fez. Foi pegar o Xang e disse a ele: façam de tudo aquilo que estiver ao vosso alcance, mas busquem a meios e subsidiem os combustíveis. Hoje, o gás natural, aquilo que nós produzimos, tornou-se o recurso energético mais caro que gasolina e gasóleo, não é? Por quê? Mas se nós falamos de gás e vamos à experiência, por exemplo, daqui de Pandi e Temane, que em algumas ocasiões o mesmo gás é distribuído para as populações, as mesmas populações usam para o consumo. Por que nós não vamos, neste preciso momento aqui, usar a metodologia que é feita em Temane para o enchimento de botijas, não é, para poder reduzir o impacto, digamos, do custo de vida? Eu acho que isso não é feito porque não existe aqui uma vontade política. Não há ninguém que hoje virá a mim para poder me convencer que, tomando em conta a própria situação socioeconômica, olhando esta justificação que vão trazer hoje do combustível internacional, sem que nós tenhamos de facto alternativa. Olha, quando sobe gasóleo, que é usado na agricultura, quando sobe o gasóleo, que é usado na indústria, então significa que a situação neste país não está nada bom. Então, eu queria lamentar com muita frieza, porque qualquer Estado, qualquer país, não é o nível de desenvolvimento que nós temos, precisamos de facto de olhar outras alternativas viáveis no sentido de poder mitigar e reduzir. Quais são as alternativas que poderão ser usadas neste momento, do seu ponto de vista? Eu acho que são várias. Certo. Uma delas? Acho que são várias que nós como país poderíamos usar. E se me perguntas exatamente isto aqui, se calhar poderia te elucidar e te fazer recordar alguns programas, alguns projetos que foram fracassados, que visavam exatamente... Jatrofa faz parte dele, a Revolução Verde, a introdução do etanol, dos biocombustíveis, são alternativas que, na minha ótica, hoje, mesmo este gás natural, porque se nós vamos pelos preços, vamos olhando que, por exemplo, o gás veicular
estava 40 meticais o quilo, agora passou para 43. Então, significa que o gás veicular continua, até agora, barato comparativamente com os outros combustíveis. Então, nós estamos a trazer este assunto para uma questão de reflexão, mas na minha ótica, devo dizer com toda a franqueza, o grande culpado disto é o presidente da República, não é? As dificuldades que no dia a dia nós estamos de facto a passar, é preciso a gente atribuir a responsabilidade ao presidente da República, porque não é possível, não é, o combustível sobe, ele não diz nada, não é? Por quê? Porque vão aparecer os ministros deles, vão tentando convencendo a ele, olhando exatamente esta questão da conjuntura internacional. O presidente tem martelo. Ele, quando determina que vocês façam alternativa, pode de facto se fazer alternativa. Essa experiência nós já tivemos em Moçambique. Tá certo, muito obrigado, João Massango. Aqui eu agradeço muito pela sua opinião. Agora a questão vai para o Dr. Lamo. Dr. Lamo, o João Massango defende a possibilidade de subsídio de combustível. Até que ponto o subsidiar poderá ser uma solução? Isso não, em algum momento não poderá sufocar aquilo que é o bolso do governo?